Nós somos o que vibramos. Então, se você fica vibrando, se você pensa muito em coisa ruim, você vibra coisa ruim. Bênçãos, alma querida, alma bendita do signo de Peixes. Vamos às previsões para ti? Então vamos lá às previsões. Estou embaralhando aqui as cartas previsões para o ano de 2021. Quero te lembrar que este é o vídeo parte 2. Eu já fiz um vídeo parte 1 com várias previsões sobre todas as áreas da sua vida. Se você não assistiu, não tem problema. Fica aqui, você vai entender, porque aqui eu sempre faço um repescado sobre as áreas que eu vou falar. Qual que é a diferença do vídeo parte 2 para o vídeo parte 1? Vídeo parte 1 eu falo de todas as áreas da sua vida. No vídeo parte 2 eu dou foco nas áreas mais importantes e também nas áreas mais difíceis. As áreas mais importantes quais que são? Quais que são? Trabalho, amor e dinheiro, tá? E assim eu dou conselhos sobre coisas que você pode fazer para melhorar e mais previsões com base nos conselhos. Ou seja, se você seguir o conselho, o que vai acontecer de melhor para você? Então é isso que eu vou falar aqui para você agora e vamos lá, tá bom? Só lembrando, previsões válidas para ascendente, solar, signo dominante. Se não souber o signo dominante, recorra ao signo lunar, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro assunto muito difícil para ti, né? Porque aqui eu abordo, como eu disse, os assuntos difíceis e os assuntos principais da sua vida. Primeiro assunto muito difícil, filhos muito teimosos. Eu já falei lá no vídeo parte 1. Filhos muito teimosos, você fala uma coisa, filho bate de frente com você. Então eu preciso tirar conselho aqui para você, para ver. Olha, infelizmente, aqui diz assim, ó, você só vai ter paz com seus filhos. Você só vai ter paz com seus filhos se você fizer um sacrifício. Esse sacrifício é a respeito do que, olha, você não vai concordar com todas as atitudes dos seus filhos, tá? Mas aqui diz que você precisa entender até onde é o seu limite. E que você tem um limite para conseguir ajudar seus filhos. Então, você, para ficar em paz e para trazer paz dentro dessa convivência, você vai ter que aprender a aceitar os limites, aquilo que você consegue, aquilo que você não consegue influenciar no seu filho, na sua filha, você vai ter que aceitar. Então a carta da cruz, você lembra de Cristo? Cristo teve que arrastar uma cruz, não é verdade? Você vai ter que arrastar essa cruz, que é a cruz com seus filhos, porque infelizmente vão estar muito cabeça dura e se você ficar batendo de frente, você vai ficar batendo de frente o ano inteiro e aí vai gerar um desgaste dentro da relação entre vocês que vai ser ainda pior. Então o conselho é justamente esse, é a melhor situação que você pode desenvolver, é o melhor caminho que você pode seguir, tá bom? Lógico, se o seu filho é criança, lógico que você tem a obrigação de colocar limites, mas entenda até onde você consegue colocar esses limites, entendeu? Porque tem uma limitação sua aí que se apresenta de modo muito nítido dentro da leitura aqui para mim, tá bom? Outro ponto que sai aqui para você, eu só quero complementar. Eu tinha falado lá no ambiente lá no vídeo parte 1 de saúde, eu falei assim, olha, você vai ter alguns percalços, alguns problemas. Mas eu precisava ver uma carta sair. Aí essa carta saiu, eu acabei esquecendo de te falar no vídeo parte 1. Mas é bom que você está aqui, então você não perde. Esses percalços, eles são leves, eles são superáveis. A menos que você já tenha algum problema que você tem no ano de 2020 e você leva para o ano de 2021, que esse problema não surgiu no ano de 2021 e sim no ano de 2020, mas mesmo assim vai dar uma acelerada na sua recuperação. É difícil você se recuperar por completo, tá? Ainda mais dependendo de qual for a questão da saúde em si. Mas eu vejo que você consegue progredindo, tendo um bom avanço na sua regeneração, na restauração da sua saúde no decorrer do ano, tá? Então é positivo para você no ambiente da saúde, por isso que eu não vou te dar ou será que eu te dou? Vou dar um conselho, vai, porque saúde é muito importante. Então, mesmo que tá marcando que vai melhorar, vou dar um conselho para você melhorar ainda mais, tá? Ó, fala aqui para você fazer exames principalmente com respeito a você entender melhor a sua genética, o seu biotipo, entendeu? Toda a carga genética que você tem, para você entender melhor, porque
entendendo e conhecendo melhor o seu corpo, você vai saber lidar melhor. Mas aqui já está marcando em si a melhora, então não se amedronte, porque já marca a melhora, já marca a restauração, a regeneração. Então, caminha para positivo, tá bom? Situações aqui difíceis para ti. Deixa eu ver se eu encontro mais. Existe a questão aqui para você, que é uma questão emocional. É que aqui a gente já vai começar a falar de amor, né? Porque fora amor não tem muitos outros assuntos para falar de problemáticos, não tem. Apesar que o amor não tá problemático, tá? Então vamos lá. Área profissional tá problemática. Verdade, área profissional. Então vamos para a área profissional primeiro. Olha, área profissional, o que tem de problemático? Para você que não tem trabalho, está marcando muita dificuldade de encontrar emprego. Mais favorecido é emprego autônomo, ou seja, por conta própria. E se você já trabalha, eu disse lá no vídeo parte 1, que tem uma energia de que assim vão surgir conflitos dentro do ambiente profissional, mas que você tem que entender que são momentos que vão ocorrer para que você consiga separar o joio do trigo, como eu falei lá. Ou seja, para entender quem realmente está ao seu lado e quem realmente não. E que no final das contas isso vai servir mais para o bem do que para o mal, porque você vai saber com quem você pode contar dentro aí do ambiente profissional. Mas vamos lá. Vamos tirar um conselho para essa história, tá bom? Olha, se você não trabalha, que é a situação mais crítica é para quem não trabalha. Se você não trabalha, essa carta aqui está simbolizando que é preciso que você persista. Vai estar muito difícil, não é um ano de muitas oportunidades. Não queira ser uma pessoa muito seletiva nas oportunidades que ocorrerem, que aparecerem, tá? Você tem mais chances de encontrar oportunidades em áreas que você já tem experiência, que você já tem currículo, já tem, enfim, já tem conhecimento. É para esses locais e para essas situações que você tem que se direcionar, que é para esse caminho que está mais aberto para ti. Muito embora vai ser um pouco sofrido. Eu acredito que assim não é no começo do ano que você já encontra pelo menos essa oportunidade que está descrevendo aqui. Você tem que ir conferindo o horóscopo mensal, porque às vezes poderão aparecer energias no começo do ano sim, mas mesmo se lá eu ver a energia de emprego, muito provavelmente são coisas temporárias, porque realmente eu vejo que em área profissional, você precisa de um tempo para amadurecer as energias. Eu falo assim que você vai ter um tempo de procura e um tempo de espera por consequência, né? Mas que você com muito esforço vai conseguir, só que não desanime. Tem que procurar bastante e as oportunidades são poucas. Então mas terá. Aqui, essas cartas aqui te trouxeram luz para o fim do seu túnel, tá bom? Então tenha discernimento disso e você consegue. Só que não é um ano muito fácil para encontrar emprego. Vai ter que procurar bastante e não seja uma pessoa muito seletiva. Se você trabalha, tem esses percalços que eu falei de desgastes que ocorrerão dentro da convivência profissional, mas que vai servir para que você saiba aí separar as situações, né? E o que se apresenta aqui também com essas mesmas cartas, porque a energia é a mesma, é que olha, você precisa persistir. Só que acontece que aqui a carta do navio, para mim, muitas vezes ela simboliza que você precisa ir embora. Então comece a vasculhar outros empregos, tá? Vai ser difícil de você encontrar, mas é que fala assim que você não pode desanimar e você tem que encontrar uma segunda opção, tá? Porque você conseguirá encontrar. Porque assim, se esses desajustes que vão te causar desconforto, se eles te causarem muito desconforto, que aí vai depender muito dos seus outros signos, você tem que ver se lá estiver marcando muita dificuldade para a área profissional, vai acabar acentuando uma certa energia de estresse, de desavença dentro do campo profissional, porque se o clima for muito pesado, você já vai ter uma segunda porta, um segundo caminho para bater em retirada e ter uma nova terra para pisar, um novo chão, um novo emprego, uma nova empresa, uma nova vida profissional.
Então, as cartas estão aconselhando muito isso. Comece a fazer o seu pezinho para um novo emprego, a construir o seu caminho para um novo emprego, procurando, fazendo novos cursos para renovar mais as áreas que você quer. Aqui traz uma energia muito positiva para coisas que você já sabe fazer, para áreas que você já tem conhecimento. Então, às vezes, procurar fazendo cursos, para você que está procurando emprego também, fazendo cursos e se aperfeiçoando em coisas que você já sabe, já conhece, já tem inclinação de experiência profissional, por exemplo, porque nessas áreas é que eu sinto que você vai atingir a sua meta, não é em uma outra área. Se fosse uma outra área eu falaria, mas a energia principal fala que é em áreas de sua experiência, tá bom? Aconselhei o profissional, vamos pro amoroso. O amoroso tá assim, tá interessante para ti, mas vamos lá. Tem 2 pontos que a gente precisa lidar aqui, ó, com os quais a gente precisa lidar. Tem uma questão de uma pessoa que te influencia. Já quero tirar o conselho a respeito disso. São muitas questões que afetam o amor. Tem uma pessoa que ela te... Eu até citei lá no vídeo parte 1, dei características físicas dessa pessoa, né? Que é um homem, dei características físicas. Você veja lá depois no vídeo parte 1. Mas tem esse homem que quer te influenciar com respeito às situações de relacionamento amoroso. E eu falei, esse homem é falso, esse homem quer te envenenar contra a pessoa amada. Se você não tem um relacionamento, não tem uma pessoa ainda em vista. Porque se você está conhecendo alguém, também é referente a essa pessoa. Alguém tentando te envenenar contra essa pessoa. Mas se você não tem alguém, mesmo assim no decorrer do ano, eu falei lá no vídeo parte 1 e relembro aqui, tem energias muito positivas para alguém se aproximar de ti. Tem até alguns conselhos lá que vale a pena também você ver, para não ter que ficar repetindo toda hora conselho também, apesar daqui ser para conselho, lá também eu já dei alguns conselhos que estavam muito na cara, que eu precisava dar sem mesmo tirar cartas, tá bom? Específicas para conselho. Mas traz essa energia para você. Traz essa energia de alguém querendo te influenciar de um jeito negativo, querendo prejudicar a sua vida mesmo, de certa forma, porque a pessoa é mal intencionada, né? Então já falei isso. Qual que é o conselho para lidar com essa pessoa? Haja com essa pessoa para fazer com ela somente o que é de interesse. Ou seja, nada de dividir intimidade, nada de se abrir com essa pessoa. Bom, então você já sabe o conselho, né? Já sabe o conselho. Aqui fala para você agir por interesse. Não há necessidade de você cortar a convivência com essa pessoa, porque eu sinto na minha intuição que essa pessoa, de alguma forma, ela serve para algo na sua vida. E diz aqui que você tem que agir por interesse. Diz aqui que você, o que diz respeito ao seu interesse, você lida com essa pessoa. Essa pessoa que tá falando mal, tá te influenciando de um jeito negativo com a pessoa amada, entendeu? Você lida com essa pessoa só para os assuntos de interesse, mas não para intimidades, não para ter como amizade íntima, não para ficar compartilhando coisas, porque senão essa pessoa vai ter munição para mandar bala, estragar essa relação que é o que essa pessoa quer. Entendeu? Então presta atenção nessa situação, tá? Porque traz essa energia aqui para você. E diz que não há necessidade de romper o contato, porque aqui me vem a energia de como se essa pessoa fosse servir para você de alguma forma, entendeu? Às vezes a ambiente profissional, às vezes em uma outra situação, às vezes pode ser uma pessoa da família, vai saber, né? Mas em todos os casos não é uma pessoa para você revelar intimidades, porque senão ela vai usar isso para te prejudicar, tá? Para te prejudicar. Então presta atenção com essa situação. Já está dado o conselho nessa questão. Tem um outro conselho que eu preciso te dar, que é a nível sexual, que também tem a ver com a questão amorosa. Porque diz aqui que eu falei lá no vídeo parte 1, expliquei bastante alguns traumas que você tem tendência a desenvolver, algumas travas, alguns traumas a respeito de questões sexuais, né? E aqui o conselho, olha, o conselho é praticar bastante. O conselho das cartas é esse, realmente. Pratica bastante que naturalmente você se solta. Naturalmente seu corpo vai se sentir cada vez mais livre à medida em que você sente os prazeres da vida. O seu corpo vai se tornando mais leve, você vai conseguindo se abrir e se entregar cada vez mais aos prazeres, até que esses traumas vão sumir, tá?
Então você começa por aquilo que te dá prazer. Às vezes você tem algum trauma com respeito à sexualidade, não toca naquele trauma. Vai para um outro caminho, tentando ter prazer com essas outras coisas, mas sem colocar a sexualidade de lado, que isso tudo vai te destensionar. É só você desfocar. É a mesma coisa, às vezes a gente é assaltado e está traumatizado com assalto. Aí não quer sair de casa. Não pode, tem que sair de casa do jeito que dá para sair. Sai de carro, não sai mais, não anda mais a pé, não sai com muita bolsa, com muito dinheiro, enfim, alguma coisa você tem que fazer, mas você não pode deixar de sair. E às vezes trocar de lugar, aquele lugar é muito perigoso, eu vou para outro, mas não pode deixar. A mesma coisa a questão sexual, você não pode deixar a questão sexual, mas você pode recorrer a outras coisas e que pode ter certeza, porque aqui já está mostrando. Você vai se libertar, mas você tem que praticar e você não pode fugir da sexualidade por conta dos traumas que você tem tendência a desenvolver. Eu expliquei melhor sobre esses traumas, o que são, dei exemplos e tudo mais lá no vídeo parte 1. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar repetindo muito e vou ocupar tempo com coisas que eu poderia falar, acrescentar coisas diferentes. Então depois você veja lá o vídeo parte 1, tá bom? Que eu dei exemplos. Tem a sua questão emocional. Você tem dificuldades de perdoar. Eu vou tirar conselhos, mas é o óbvio, né? Olha aqui. Olha, o conselho também. O conselho também é você olhar mais para o lado bom da vida. Sabe, diz aqui que você não está em fase. A minha intuição diz para você não está em fase de superar certos traumas do passado, certos desgostos, certas coisas que você ainda não conseguiu perdoar. Isso, eu não vejo você conseguindo fazer isso muito neste ano. Mas diz que você tem que focar no que é bom, vibrar no positivo. O mundo tem muitas coisas ruins. Todo dia muita gente morre, todo dia muita gente tem doença, diagnosticado com câncer, com isso, com aquilo. Se a gente ficar com isso na cabeça, como é que a gente vai ter alegria na vida, né? Então a mesma coisa vocês. Você ficar lembrando dos episódios ruins, das situações ruins, como é que você vai ter alegria? Nós somos o que vibramos. Então, se você fica vibrando, se você pensa muito em coisa ruim, você vibra coisa ruim. Quanto mais você vibra coisa ruim, mais você se afunda nessas tristezas, nessas decepções, nessas situações. Então, você tem que ter isso em mente, tá bom? O conselho é você dar outro foco, porque ainda não é tempo de se libertar dessas questões emocionais, mas não é por conta disso que você não conseguirá ter alegrias e felicidade no decorrer deste ano. Só que você precisa ter esse comportamento, ok? Mas traz essa energia. Bom, questão amorosa. Agora vamos falar da questão amorosa em si, que isso são coisas que rodeiam os assuntos amorosos. Nós vamos falar de coisas amorosas em si, os comportamentos entre vocês. Primeiro que você tende a ser uma pessoa um pouco influenciável por essa outra pessoa, que eu já te dei essa pista, né? Você tem uma tendência no ano de 2021 de querer ficar corrigindo a pessoa. Isso não é muito bom. Tem uma questão da outra pessoa, que a outra pessoa ela está um pouco lenta, um pouco lerda. Eu até brinquei com isso lá no vídeo parte 1, só que eu expliquei também o porquê que ela está assim. Eu falei, olha, ela está assim porque ela é detalhista, ela quer dar passinho em passinho, ela quer respeitar o tempo, dar tempo ao tempo e não apressar, não acelerar as coisas. E você pode sentir isso e às vezes querer corrigir essa postura na outra pessoa, né? Até mesmo se você já se relaciona, você pode sentir que a pessoa está um pouco lenta dentro do relacionamento, mas é a mesma história, a pessoa está querendo, ela não quer atropelar as coisas. Na cabeça dela, existe uma etapa, um processo a ser desenvolvido e ainda não é adequado para chegar no ponto que você quer que ela chegue. Entendeu? É isso que se passa na cabeça dela. Então tem toda essa situação de comportamento. Só que esse seu comportamento, ele me preocupa, esse seu comportamento de querer ficar mudando a outra pessoa. Ah lá, olha, o conselho é você não mudar a outra pessoa. O conselho é você promover os pontos em igual. E não os pontos, e não ficar destacando as diferenças e querer mudar as diferenças, aquilo que tem de diferente entre vocês. Fala assim que é hora de você observar mais os pontos que conectam
do que os pontos que separam vocês. Então, e de acentuar isso, porque é isso que você tem. E a outra pessoa não vai se sentir bem se você ficar querendo corrigir ela. E cuidado, veja os signos dela, porque se os signos dela estiverem da pá virada, ela vai armar o barraco aí e a casa vai cair. Ou seja, a briga vai rolar solta. Mas aí depende muito de como estão os signos da pessoa. E aí você tem que conferir os signos. Mas por aqui, eu vejo que a pessoa vai ter um certo incômodo com você, tá? Mas essa relação, ela tem tudo para fluir. Ela não tá uma relação negativa. Você só precisa, porque tem uma certa sensualidade, uma certa sedução. Apesar de você ter essas travas sexuais, tem muito sexo para rolar entre vocês, tem muito desejo, tem muita cama, tem muita atração para desenvolver aí, e você só precisa permitir. Acredito que você vai permitir, isso vai rolar, só que você não pode querer corrigir a pessoa. Porque isso daí não vai favorecer muito a relação, não, viu? Se você ficar tentando corrigir a pessoa vai ficar ressentida com você. Entendeu? E para saber mais detalhes, veja os signos da outra pessoa, para entender o que se passa do lado dela também. Porque aqui eu só dei um fiasco pela sua energia, mas para saber mais precisamente, você precisa ver o signo dela para saber o que está se passando na vida dela, no interior, no exterior, para você entender as situações que estão aí agindo na vida de vocês, entendeu? Situações que estão se desenvolvendo. Existe essa questão de relacionamento secreto. Eu falei bastante isso no vídeo parte 1, dei muitos exemplos, não vou ficar dando aqui também muitos exemplos, mas vou tirar um conselho. Mas basicamente o que me diz aqui é essa questão do segredo, é um segredo entre vocês, não é um segredo. Quero já esclarecer aqui que talvez pode ser que algumas pessoas tenham tido essa impressão no vídeo parte 1, mas quando eu falo que vai ser uma relação secreta, é um segredo entre vocês, então não vai ser uma mentira que a pessoa conta para você, não é nesse sentido que eu estou falando do segredo. Às vezes pode até ter uma outra mentira, mas aqui o que está sendo dito é que essa pessoa vai querer esconder a relação que ela tem com você. Principalmente você que ainda não se relaciona, você que vai entrar no começo de um relacionamento, porque aqui marca a energia de uma pessoa que vai se interessar, mas que vai querer fazer as coisas às escondidas, entendeu? Então aqui traz essa energia. O conselho aqui diz que você precisa viver como se não houvesse o amanhã, entendeu? Experimenta, não há motivo de ficar encasquetado com essa situação de ser uma coisa ainda um pouco velada, secreta, né? Não há essa necessidade. Você só precisa saber aí se entregar para essa relação mesmo sabendo disso, tá? Eu falei lá no vídeo parte 1 e eu relembro você que eu não vi traição nessa leitura. Então não é porque essa pessoa quer as coisas de um jeito mais reservado que então ela tá te traindo. Isso teria que se ver nos seus outros signos, mas tudo isso eu já expliquei lá no vídeo parte 1. O que diz aqui é para você não encrencar com essa situação. Se a pessoa está querendo manter as coisas no sentido reservado, deixa no sentido reservado mesmo, porque tem água para rolar, tem coisa para acontecer. Eu sinto que essa pessoa tem a cabeça pensando em coisas sérias, então não é uma pessoa que vem para só tirar uma lasquinha e depois sumir da tua vida. Não vejo isso, não traz essa energia. Lógico que você tem que ver os seus outros signos, porque é o que eu sempre digo. Tem que cruzar as informações para ver o que está mais forte para acontecer. Mas por aqui eu digo que não é essa a intenção da pessoa. A intenção da pessoa é a cabeça firme numa relação firme, só que ela está lenta no processo e ela quer respeitar o tempo, ela não quer acelerar as coisas no momento, entendeu? Então aqui fala que você tem que experimentar, aproveita, se delicia, porque tem coisas boas para vivenciar dentro dessa relação e não dê tantos ouvidos assim a pessoas que possam te envenenar contra essa pessoa, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, essa pessoa vai querer manter um pouco as coisas às escondidas, são os mesmos conselhos, você tem que experimentar, experienciar, essa pessoa tem intenção de relação séria, mas ela está respeitando o tempo, ela quer dar tempo ao tempo, entendeu? Para as coisas maturarem, para não colocar a carroça à frente dos bois. Então é basicamente isso, porque a energia é a mesma, não muda. Essa é a energia do signo, ela só se adequa ao determinado contexto seu, tá bom?
E se você não tem alguém, a mesma coisa, já expliquei tudo. Saboreie, se divirta, não há necessidade de tanto receio assim, tá bom? Porque a energia, se eu for ver, ela está ótima para você no campo amoroso, ela não está ruim. São só alguns alertas, algumas bordas que você precisa aí cortar para que justamente a situação fique mais ajeitado possível, tá bom? Mas que vai aí se ajeitar. Então não há necessidade de tanta preocupação assim, tá bom? Então esclareci tudo a respeito de área amorosa. Só para complementar a área financeira, que é uma área importante para você. Então, novamente aqui fala muito para você que você vai receber ajuda. Falei lá no vídeo parte 1 que você vai receber ajuda financeira de uma pessoa, tá? É uma pessoa da família. Expliquei bastante lá, então não vou explicar aqui de novo. Aqui fala assim, ó. Eu sinto que você vai precisar de ajuda neste ano para situações financeiras. Você vai. Aqui diz que você tem que pedir. Peça que você receberá acolhimento, principalmente por parte de pessoas da família, tá? Porque eu vejo essa pessoa da família. Então, principalmente, também a pessoa amada, você vai poder contar com ela, entendeu? A menos que ela esteja muito enroscada a nível financeiro. Aí você veja o signo dela. Mas a intenção de ajudar ela tem. O que ela puder fazer por você, à medida das possibilidades dela, ela fará. Na medida, né, das possibilidades dela, ela fará. Só que aqui diz que você precisa se abrir. Se abra, fale, conte que você precisa de ajuda, você vai conseguir encontrar aí pessoas que vão te apoiar, só que não fique numa postura muito recatada, tá? Não é uma energia ruim financeiramente, porque diz que você não vai faltar o dinheiro, você não vai fechar o ano no prejuízo, porém você só não vai fechar o ano no prejuízo, só não vai faltar dinheiro porque você vai ter pessoas que vão te ajudar. Então não se feche com respeito a essas pessoas, tá? Porque elas vão equilibrar a tua vida. E com elas é que você vai conseguir seguir o melhor possível. Não vejo um ano de muita prosperidade financeira, mas vejo um ano que você consegue se manter ali no equilíbrio, na média. Nem muito alto, nem muito baixo, mas na média, tá bom? Então essas são as energias. Nossa, eu tô sentindo um cheiro de perfume gostoso. Da onde está vindo esse perfume? Estas são as energias para você. Se você não assistiu o vídeo parte 1, o link do vídeo parte 1 vai estar aqui na descrição. É só você clicar para você ir lá, que assim você vê a situação como um todo. Como eu sempre falo, no vídeo parte 1 eu explico todas as áreas da sua vida, para onde tudo está se desenvolvendo. E no vídeo parte 2 eu pego as áreas difíceis e as áreas principais da sua vida para dar conselhos e falar o que vai acontecer se você mudar o seu comportamento, o que vai acontecer, quais são os melhores conselhos. Então lá, tudo o que eu não falei aqui, eu falei lá, e até o que eu falei aqui, muitas explicações estão lá para você entender, inclusive mais sobre o que eu falei aqui, porque aqui eu só dou um contexto, porque não dá para ficar repetindo tudo o que eu falei lá, falar aqui, senão o vídeo ficaria ainda maior. Mas estas são as previsões. Eu agradeço por você estar aqui, eu te espero lá, tá bom? Beijão para você e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.